Acho que falei demais. Não, mas falou, acredito que falou de menos. Nós precisamos ter novas abordagens sobre a questão da política e da mulher dentro da política. Todos nós somos seres políticos. No momento em que a gente observa uma situação de saúde pública e saúde da mulher, e nós nos pautamos em relação a isso, tomamos posição frente a isso, nós estamos sendo políticos. E não apenas as mulheres, os homens também. Muitas dessas mulheres têm os seus parceiros, que também são os pais, eles também estão grávidos, como a Prof. Frederica falou muito bem isso, eles estavam grávidos, a mulher e o homem estavam grávidos. Embora a portadora ali do bebê seja, né, um corpo só da mulher, mas ambos compartilham disso. A importância do parceiro, do companheiro, estar ciente daquela saúde e do impacto psicológico que isso causa na mulher. Nós aqui não estamos discutindo vidas particulares, tudo é política, o professor falou exatamente isso, assim como tudo é história também, tá? Nós não estamos aqui pautados pela vida particular de cada um, mas a gente pode citar alguns exemplos que nós conhecemos, ou que nós lembramos, ou que nós sabemos de vida pessoal ou não. Recentemente eu vi uma notícia no Brasil de uma decisão judicial de uma menina, muito jovem ainda, acredito que uns 12 anos deveria ter, e que foi negado o direito, na verdade, ela deveria, de não concluir a sua gestação, fruto de uma violência paterna, e ainda ela foi indicada, aliás, ela foi intimada a retornar para o lar paterno, ou seja, do abusador dela, né, sob a tutela dele. Foi uma decisão judicial, assim, gritante no Brasil, quando nós percebemos que ainda nós temos os homens, aquelas personagens políticas que nós estudamos nos anos 60, nos anos 70, 80, 90 e ainda nos anos 2000 nas universidades, como sendo o grande político, o governante, a história dos presidentes dos países, dos homens de poder, dos CEOs, e aí eu preciso abrir um parêntese, os doramas, os K-dramas que as pessoas adoram. Atualmente a gente tem uma leva, até mesmo nós temos uma produção nacional em relação a isso, de uma fã desses K-pops e K-dramas. A figura principal é um grande CEO, homem, empresário, presidente da empresa, né, que é a figura principal a qual a mocinha se apaixona, entra em conflito, ou então é salva por ele, com raríssimas exceções. Então a gente permanece ainda com a figura do masculino, tendo essa figura de poder absoluto. A gente tem que lembrar que essa mulher aqui, quando escreveu esse livro, ela estava grávida, a Mary Shelley estava grávida, quando escreveu Frankenstein. Como uma mulher que está gestando uma noite de tempestade num grupo de amigos, precisa escrever um conto, e ela esboça aquela primeira história ali, de um nascimento. Eu defendo Frankenstein, acho ele maravilhoso, assim. Mas o que nós temos também muito em relação à questão das mulheres e ultrapassa as fronteiras do Brasil e dos Estados Unidos é a questão da religiosidade e das religiões e das seitas. Muitas delas negam serviços básicos de saúde por preceitos religiosos. Não estou me referindo a questões alimentares, mas à questão de tratamento de saúde por se considerar não aceitável pela religião. E mais ainda quando você diz que tem que colocar em risco a vida de outra pessoa que você está gerando. Isso é um impacto muito grande. Aí entra a questão do psicológico, da saúde mental, do acompanhamento. O Profival colocou isso nos comentários muito claro ali. Então, nós nunca deixaremos de falar sobre as questões das mulheres e de que, aviso a todos, nós somos donas do nosso corpo. Nós vivemos o nosso corpo. Tá? Então, ninguém tem o direito sobre ele. Ninguém nunca, como Khan, vai dizer quero, não quero, volta. Venha, eu permito. Se humilhe, peça. Nós precisamos cada vez mais educar tanto crianças quanto adolescentes, quanto a nossa própria família a não aceitar essas situações abusivas. Por uma ou outra questão. Nós precisamos entender também que, enquanto mulheres, nós não somos melhores que os homens, mas nós somos iguais em direitos civis. E, acima de tudo, aquele direito máximo, todos nós temos direito à vida e ao respeito, e às condições plenas de vida.
E talvez isso seja algo que Star Trek nos mostre de uma maneira muito sutil. E muitas vezes, com o nosso olhar crítico, e que a gente defende, ou sente ojeriza, ou critica um diretor. A Polly colocou ali, o pessoal assiste e não reflete. Pode retornar o comentário da Polly, por favor? As pessoas Tem vários assistem comentários e não aqui. refletem. Elas leem e não questionam. Na verdade, muitas pessoas, elas são o que nós conseguimos entender na educação como analfabetos funcionais. As pessoas, elas sabem ler, escrever e calcular, mas elas não conseguem interpretar aquilo que está ali, nem conseguem apreender aquele conhecimento, processar e conseguir articular isso com uma nova ideia. Elas não conseguem, dentro de uma frase escrita e colocada pronta, entender a resposta mais simples, que é: quem é o sujeito daquela frase? E aí é uma leitura interna. Quem é a pessoa que produziu aquela frase? Quem fez aquele discurso? Foi um homem ou foi uma mulher? Ele vive onde? Como é que ele faz? Né? Quando eu lembro desse episódio, eu não tenho ojeriza a ele, o episódio que eu citei ali, das sementes do espaço. Pelo contrário, eu acho que ele é emblemático para a gente entender muita coisa do que acontece. O olhar que eu tive sobre o Uhura foi diferente depois do que ela passou. O olhar que eu tenho ali sobre a atuação do porquê que ele deu um planeta para eles, eu entendi muito bem a decisão dele, embora muitas pessoas não tenham concordado com a decisão do Capitão Kirk, eu entendi o porquê ele fez isso. Eu entendi a opção que ele deu para Marla, ele já sabendo qual ia escolher, ele sabia que ele ia fazer isso. Né? Mas isso depende da leitura interna que a gente faça e da nossa percepção de vida. Às vezes a gente está numa situação enquanto mulher, mais jovem ou mais velha, mãe ou tia, ou irmã, ou filha, em que você não consegue ainda se colocar no lugar do outro, a entender o porquê o outro toma decisões. Agora, existe uma coisa que podem ter certeza, e principalmente para a Bruna, assim, quem tem instinto maternal, independente se o filho é gerado na sua barriguinha, ou se foi buscado de uma outra família e resgatado ali e trazido para si, independente se é a educação que você recebeu de família, ela te diz que você deve agir dessa ou de outra maneira em relação aos filhos. Quem tem instinto maternal cuida tanto dos seus filhos que não tem o que você não faça por eles. E, ao mesmo tempo, quem tem instinto maternal e consciência de como é o mundo e consciência de si mesmo, entende que sim, você precisa dizer não a esses filhos, sim, que muitas vezes você é mal visto por esses filhos quando você toma uma decisão que nega alguma coisa que eles queiram, porque, na verdade, isso é o que a gente chama, antigamente, educar. E nunca é pela violência, jamais é pela violência, mas é o educar. E aquela frase, quando você crescer, você vai entender. Quando você tiver os teus filhos, você vai entender o que você está dizendo. É mais ou menos por aí, sabe? Então, é muito lindo, assim, eu vejo, tenho amigas que não têm filhos e amigas que têm filhos. Tenho amigas que são mães de pets e jamais digam que não se é mãe de pet. Em hipótese alguma se pode dizer isso. Porque o carinho e a ligação que a gente tem com esses seres que são sencientes, ele vai além do que se possa imaginar ainda. Então, nós temos já um tempo aqui para encerramento. Eu gostaria para os comentários, próximos comentários, Prof. Drica e Bruna. Olha só, temos comentários surgindo ali e vamos já encerrar, que estamos a 5 minutos de recebermos um corte do idealizador do canal. Pois bem, pois bem. Olha, eu achei que, assim, é A muito Prof. Val vive em assunto, Nárnia. foi Óbvio, muito eu gosto de legal. Nárnia, tenho um carinho muito especial por Aslan. Eu decodifiquei o Aslan na primeira piscadela que eu vi naquela juba de leão, você diga, eu te conheço de um outro jeito. Aslan, eu sei quem que você está representado aí. Mais comentários Pois temos é, ali. né, pois é. Mas enfim, né, enfim, o pessoal de Nárnia, né. Instinto maternal vale também para as famílias multiespécies, Exato. né, e eu acho que instinto maternal também vale para
professores e professoras. Eu não Eita, tenho É filhos. verdade. Eu sou tia de pet, eu falo que a mãe é minha irmã, eu sou a tia chata. É, e, e, mas eu acho que todo professor, toda professora tem que ter esse instinto maternal, paternal, porque a gente também participa da educação de outras pessoas, né? De muito. várias maneiras, né? Keiko que o diga. Ah, pois é, pois é. E a Keiko é uma personagem que, quando eu vi o episódio, né, que ela vai contra a Kaiwin, que queria Uhum. ensinar as coisas pelo viés da religião bajorana, né? Eu me vi muito ali, porque assim eu professo uma fé cristã, então eu sou cristã, mas eu sempre fui contra o ensino religioso nas escolas, porque o Somos ensino duas. religioso ele vai ser sempre ah, por uma religião e não o ensino das religiões, né? E eu tenho isso por Isso aí. experiência própria. Pré-adolescente, eu mudei para uma escola em Itu. Eu sou natural de São Paulo, mas meus pais depois mudaram para Itu, agora eu moro em Campinas. E ainda época do militarismo no Brasil, estou falando aqui 1981, 82, a parte final. Mas eles tinham um ensino religioso, só que a Itu é muito católica. E a minha família não era católica, eu não tive um crescimento num lar católico. Então, tudo que era católico para mim era alienígena, eu não conhecia. E aí eu começava a fazer perguntas, porque eu não entendia, enfim. E até que um dia o professor, eu não sei se era um diácono, um padre, eu não sei quem é que dava aula lá. Ele falou assim: "Você não é de família católica, né?" Eu falei: "Não." "Ah, tá, então você está dispensada dessa aula, você pode sair, você não vai ser reprovada, tá?" Porque ele não queria responder as minhas perguntas, que eram muitas. Então, assim, eu acho que tem que ter essa divisão, né? A religiosidade cuida do aspecto espiritual e as pessoas vão seguir aquilo que naquilo que elas acreditam, e a escola não, a escola tem que ser laica, assim como o governo tem que ser laico, e eu acho que tem que ter essa divisão, sim, né? Eu acho que tem sim. E quantas mulheres falamos hoje, quantas personagens fortes e inspiradoras, né? E a gente sabe que a vida é difícil para todos, mas para as mulheres ainda é um pouco mais, né? Ainda é um pouco mais. Mas foi muito bom, adorei conversar com vocês, adorei os comentários, pessoal aí que participou, não consegui ver todos, porque os óculos também não me permitem muito. O celular é muito pequeno para mim, gente. Mas é isso, espero que tenham curtido. E valeu, valeu, meninas. Bruna, Eu que agradeço, pessoal. Obrigado por mais esse convite. Eu sempre digo que foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse últimos meses, né? Foi ter conhecido o pessoal do Apenas um Tracker e poder conversar sobre paixões em comuns, né? Não só Star Trek, mas a gente acaba descobrindo várias coisas que se batem também, né? Então, eu só tenho a agradecer ao Edu também pelo convite. Peço desculpa para o pessoal em geral, tô apenas um tracker, que eu ando meio sumida, mas é porque eu tô na correria de pós-graduação e trabalho, enfim. Mas prometo voltar com tudo agora mais pro fim do ano, né? E obrigado pessoal do chat também, interagiram bastante hoje com a gente, isso é muito legal. E a Polly ali também falou que ela é mãe de 9 mãe gatos, de eu pet. tenho duas gatinhas e um cachorro. E eles são tudo de bom na nossa vida, né? Só tenho a agradecer vocês, pessoal. E é isso. Valeu, então. Muito obrigada a todos os comentários. Lembrando que a mamãe ali do Heitor, que havia comentado, ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Tudo de bom para você aí, Heitor.
Valeu pela presença de todos, a participação de todos vocês foi muito importante. Agradeço ao Edu pela oportunidade, saudades das nossas mulheres trekkers também nas lives. E Prof. Adri, ou Prof. Drica, Adriana, é um prazer conversar com você de novo. A gente estava com uma saudade tão gostosa assim. Eu também estava com saudades, também andei sumida, mas estamos aí, vocês foram ótimas. A Prof. Val vai estar junto na próxima. Isso aí. Eduardo, valeu a parceria e valeu o convite, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos nessa. Seguimos. Boa noite a todos. Ótimo Dia das Crianças para vocês. E aproveitem esse feriado. Nos vemos na próxima. Valeu, Eduardo. Fechamos com a vinheta. Boa noite.